Olá, proféticos! Meu nome é Renato Neto e nós estamos no canal do Profético Afiando a Espada. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu acredito que nós já estamos chegando lá aos 50 vídeos. Então acho que é muito legal de você ir lá assistir os outros vídeos, deixar o seu like. Mas você que já me acompanha no canal, então você já me conhece um pouco da minha vida, do meu ministério. E sobre hoje, eu estava orando, pedindo a Deus uma direção, e o Espírito Santo me deu um versículo. Gente, que coisa maravilhosa, eu vou falar para vocês. Eu vou ler, e vou ler com gosto, sabe por quê? Lá está escrito em Atos capítulo 2, versículo 4, assim, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É isso mesmo. O Espírito Santo concedeu que todos fossem cheios e todos falassem. Essa é uma passagem que está no livro de Atos. E o livro de Atos tem algumas coisas que são muito interessantes. Atos capítulo 1, Jesus está reunido com alguns discípulos e ele fala o seguinte: olha, vocês devem esperar a promessa do revestimento do Espírito Santo. Então ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, versículo 8. Então, quando Jesus falou isso, tinha uma multidão. A grande verdade é que quando Jesus foi levado aos céus, haviam mais ou menos 400, 500 pessoas, dependendo de alguns historiadores, eles falam, mas eram muitas pessoas. Quando Jesus dá essa ordem de perseverar, irmãos, aí começou a diminuir. Por quê? Foi necessário 50 dias, o período de Pentecostes, 50 Pentecostes. Ou seja, 50 dias perseverando em oração. 50 dias que as pessoas estavam orando, todos reunidos no mesmo lugar. E isso, quando você aperta a tecla SAP, o que significa? Significa intimidade com Deus. Ou seja, Jesus falou para que eles perseverassem durante 50 dias, porque é o tempo para eles desenvolverem intimidade com Deus. Irmãos, vamos ser sinceros. Hoje tem pouquíssimas pregações falando sobre intimidade com Deus. A pergunta é, você tem intimidade com Deus? Agora a segunda pergunta é, Deus se sente seu íntimo? Deus, ele sente que você tem intimidade com ele? Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Isso é raridade hoje. É muito mais fácil você ver alguém que prega bem. É muito mais fácil você ver alguém que tem uma boa forma de comunicar. Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo, hoje em dia não é em qualquer lugar que se encontra. Então, se você está me ouvindo nessa palavra, se você está vendo esse vídeo, o meu desejo é que você seja íntimo de Deus. E aí, o que acontece também? É que eram 120 pessoas reunidas. 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. Imagina quanta gente estava falando. Imagina quanta gente estava se esbarrando. Imagina quanta gente estava no mesmo ambiente. Irmãos, 120 pessoas num cenáculo. O cenáculo nem é tão grande assim. Você imagina o jeito das pessoas falarem, o jeito das pessoas agirem. Você imagina talvez até o sotaque. Ou seja, haviam diversas pessoas ali reunidas. E tudo isso não foi capaz de interromper a comunhão entre eles. E o Salmo 133, ele fala sobre a comunhão dos santos. Só que, amados, nós somos chamados para andarmos em comunhão. Não apenas estarmos em comunhão no período da grande celebração do final de semana ou em outro qualquer culto, mas você ter comunhão com seus irmãos. A pergunta que eu quero te fazer é essa. Para quantas pessoas você mandou uma mensagem essa semana? Quantas pessoas você ligou? Quantas pessoas você demonstrou que se importa com elas? Irmão, se ninguém fez isso por você, pelo menos esse vídeo está chegando até você. Eu quero que você saiba que eu tenho orado por você, que eu me importo com você. E a pergunta é muito simples. Você se importa com alguém a ponto de dedicar seu tempo, de dedicar sua atenção, de dedicar um pouco da sua vida? Pois é, irmãos, nós vivemos um tempo que isso é muito raro. Onde você pode ligar para alguém e alguém parar um momento da sua vida e dedicar um pouquinho de atenção, orar com você, ler a palavra com você. Eu sei que tudo isso é muito difícil,
Mas se nós queremos ter uma comunhão com o Espírito Santo, isso vai acontecer. Isso vai ser necessário. Por quê? Olha que coisa interessante. Depois que eles passaram 50 dias perseverando em oração, e eram 120 reunidos no mesmo lugar, aí o que aconteceu? O versículo 4 se cumpriu. Todos foram cheios do Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é o privilégio de uns. É um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala, não se encha, não se encha com vinho, qual a dissolução, qual a gritaria, a briga, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, isso é um desafio para o crente desses dias. Ser cheio do Espírito Santo é um desafio para todos nós. Não é ser cheio das nossas filosofias, das nossas ideias, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos. É ser cheio do Espírito Santo. Sabe, você é capaz de perceber quando você está cheio e quando você não está. Você é capaz de perceber quando a vida espiritual, quando a sua vida com o Espírito Santo começa a ficar meio morna, quando começa a perder a cor, quando começa a perder a vida, quando começa a perder o sentido. E eu vou falar uma coisa para você, volte ao início. Volte ao início de ler a palavra, volte ao início de orar, volte ao início de ter intimidade com o Senhor, através da oração, através da comunhão com os irmãos, através da leitura da palavra. E aí você vê o seguinte, que quando todos estavam reunidos ali, o que aconteceu? O Espírito Santo veio, os encheu. Queridos, não basta ser meio cheio. Não basta ser cheio pela metade. Não basta ter um pouco, é como as águas, lá em Ezequiel capítulo 47, as águas estavam no tornozelo, no joelho, no peito, a água ficou tão alta que ele não conseguia mais nadar, era necessário que ele fosse levado. Queridos, o que o Espírito Santo tem para fazer em nossas vidas não é apenas um pouco, é completamente. Ele quer nos dar, quer nos fazer ser cheio completamente do Espírito, aí fica fácil. Sabe por quê? Quem não tem intimidade com o Espírito Santo não se torna cheio. E quem não é cheio do Espírito Santo, para que quer as coisas dele? Pois é, nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre os dons. Vamos falar a verdade. Quem não tem intimidade com o Espírito Santo, por que quer os dons que ele pode dar? E olha que coisa poderosa nesse texto. Que começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia. Ou seja, há dons, né, há posições, há ministérios, há moveres que só podem ser concedidos pelo Espírito Santo. Ninguém pode promover, ninguém pode fazer porque quer a obra que o Espírito Santo tem para fazer. Mas ele pode fazer porque ele quer. Então é um desafio para você. Para você ser cheio do Espírito Santo. E para você que já fala em línguas, eu quero deixar uma coisa que eu aprendi com um amigo meu. É você falar em línguas todos os dias. É você falar em línguas todos os dias. É você deixar a fonte brotar, jorrar de dentro de você. Sabe por quê? Aqui também tem uma coisa. Porque é o Espírito Santo quem concede. Mas são os homens que falam. É o Espírito Santo quem concede, mas somos nós quem falamos. Então o Espírito Santo, ele quer trazer essa unção, ele quer trazer essa manifestação, ele quer trazer os dons até você, mas você é quem vai falar. Não é por simplesmente ele vai usar os seus lábios e vai te encher com o propósito de te edificar, para você ser usado para abençoar outras pessoas. Então vamos lá, para poder finalizar esse vídeo. O conselho bíblico é: seja cheio do Espírito Santo. A palavra que eu tenho para você é: seja naturalmente sobrenatural. E quando que a gente se vê? É no próximo vídeo. Vai lá, indica para alguém. Irmãos, nós somos aqueles que carregamos o fogo do Senhor. E somos aqueles que vamos incendiar outros. Então que você seja uma tocha viva do poder de Deus, espalhando a presença por onde você passar. Agora eu vou fechar o vídeo. Eu já falei que ia fechar. Parece até que eu estou pregando. Me dá mais um minuto, me dá mais um minuto. Não, mas eu vou fechar logo.
Seja naturalmente sobrenatural e nós nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe!